Existe um horário da madrugada que carrega um peso diferente. Não é superstição, nem acaso. É aquele momento em que o mundo inteiro parece suspenso, como se a realidade respirasse mais devagar. As ruas estão vazias, as mensagens param de chegar, os ruídos cessam. Até os pensamentos, que durante o dia se atropelam, ficam mais lentos. E é justamente nesse espaço que muitas pessoas despertam sem entender por quê. O corpo ainda pesado, o coração acelerado, a sensação estranha de que algo aconteceu, mesmo sem saber explicar o quê. Muita gente acorda nesse horário achando que foi apenas um sonho comum, mas no fundo, sabe que não foi. Existe uma diferença clara entre sonhar e ser tocado por algo que permanece. Alguns sonhos evaporam em minutos, outros ficam, grudam na memória, insistem durante o dia, voltam à mente quando o silêncio reaparece. São esses que inquietam. São esses que não deixam a pessoa em paz. Padre Pio sempre ensinou que Deus não escolhe o barulho para falar. Ele não compete com distrações. Ele espera o momento em que a alma está mais desarmada. E esse momento, para muitos, acontece quando o corpo dorme, mas o espírito permanece atento. Não porque a pessoa seja especial, mas porque, naquele instante, não há máscaras, não há pressa, não há defesas. O problema é que vivemos treinados para ignorar sinais sutis. Tudo hoje precisa ser rápido, visível, imediato. Quando algo não vem com legenda clara, a tendência é descartar. E assim, muita gente empurra para o esquecimento avisos que poderiam mudar rumos inteiros. Padre Pio não dizia que todo sonho vinha de Deus. Pelo contrário, ele era extremamente cauteloso. Alertava que a maioria dos sonhos nasce da própria mente, do cansaço, das preocupações acumuladas. Mas também afirmava com firmeza que existem sonhos que não pertencem a esse plano comum. Eles carregam marcas próprias, não pedem interpretação complexa, porque falam direto ao coração. Quando um desses sonhos acontece, a pessoa acorda diferente. Não é medo apenas. Às vezes é uma inquietação profunda. Outras vezes é uma paz estranha, que não combina com o conteúdo do sonho. Em alguns casos, é um peso silencioso, como se algo estivesse sendo cobrado, mas com amor. Como um pai que chama o filho pelo nome, não para punir, mas para impedir que ele se machuque. O mundo espiritual não funciona com espetáculos, funciona com avisos, pequenos empurrões antes das grandes quedas. E Padre Pio repetia algo que muitos ignoram. Quem aprende a escutar os sinais suaves, raramente precisa enfrentar os sinais duros. Há sonhos que chegam como cartas. Não vêm com ameaças, mas com urgência. Não trazem condenação, mas responsabilidade. Ignorá-los não faz com que desapareçam, apenas empurra a consequência para mais tarde. Talvez você já tenha passado por isso. Acordou sentindo que algo precisava ser feito, mas a rotina venceu. O dia começou, as obrigações chamaram e o sonho ficou para depois. Só que o depois nunca veio. Até que outro sonho surgiu, ou uma inquietação persistente, ou uma sensação de vazio sem motivo claro. Padre Pio dizia que Deus fala quando percebe abertura. E às vezes, essa abertura surge justamente quando a pessoa está cansada de viver no automático. Quando o coração começa a perguntar, mesmo em silêncio, é só isso? Os sonhos de aviso não surgem para quem já desistiu completamente. Eles aparecem para quem ainda tem sensibilidade suficiente para ouvir. Para quem, mesmo confuso, ainda carrega uma centelha de busca. E existe algo importante que quase ninguém diz. Esses sonhos não falam do futuro como um destino fechado. Eles falam do presente, mostram o estado da alma agora, funcionam como um espelho espiritual. Não dizem, vai acontecer, dizem, é assim que você está. Por isso, o impacto é tão forte, porque no fundo, a pessoa reconhece algo ali. Reconhece um afastamento sutil, uma culpa escondida, uma decisão adiada, uma ferida não tratada. O sonho
apenas ilumina o que já estava acontecendo longe dos olhos conscientes. Padre Pio ensinava que o céu prefere corrigir pelo aviso do que pela dor. Mas o aviso exige resposta. Não basta sentir, é preciso agir. Ao longo do tempo, ele identificou padrões claros, tipos de sonhos que se repetiam em diferentes pessoas, em diferentes contextos, mas com o mesmo efeito. Um chamado à mudança antes que algo se rompesse de vez. E talvez seja por isso que você esteja aqui agora. Não por curiosidade, mas porque algo dentro de você reconheceu esse tema, reconheceu esse peso, reconheceu esse silêncio que fala. Antes de avançar, faça algo simples. Não precisa escrever em lugar nenhum se não quiser. Apenas formule dentro de você, com honestidade. Se existe algo que preciso ver, que eu tenha coragem de enxergar. Essa disposição muda tudo, porque Deus não invade, Ele espera convite. Nos próximos momentos vou te mostrar o primeiro desses sonhos que Padre Pio considerava um alerta sério. Um sonho comum, vivido por milhões de pessoas, mas raramente compreendido em sua profundidade. E quando você entender o que ele realmente significa, talvez algumas peças da sua própria história comecem a se encaixar. Existe um sonho que atravessa culturas, idades e histórias pessoais. Um sonho tão comum que muita gente aprende a ignorar. Você está caindo, não sabe de onde saiu, não entende como chegou ali, mas sente o vazio puxando tudo para baixo. O estômago vira, o ar parece rasgar o rosto, o corpo tenta se agarrar a algo que não existe. Não há apoio, não há chão, não há controle, apenas a queda. E então, no instante antes do impacto, você acorda assustado, suando, com o coração disparado. A maioria das pessoas ri disso no dia seguinte. Diz que foi ansiedade, excesso de pensamentos, uma noite mal dormida, e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Mas Padre Pio nunca tratou esse sonho como algo pequeno. Para ele, quando a queda se repete ou deixa uma marca profunda ao acordar, não está falando do corpo, está falando da alma. A linguagem espiritual raramente é literal. Ela usa imagens simples para revelar estados internos complexos, e a queda é uma das imagens mais diretas que existem. Não representa um acidente físico, mas um deslocamento interior, um afastamento lento, quase imperceptível, do centro espiritual da própria vida. O que torna esse sonho tão perigoso não é o susto, é o silêncio que o antecede. Antes da queda, geralmente não há caos, há normalidade, rotina, vida funcionando por fora enquanto algo vai se desalinhando por dentro. Pequenas concessões aqui, pequenas omissões ali, nada que chame a atenção de quem está de fora. Mas o interior começa a perder sustentação. Padre Pio dizia que a maioria das grandes quedas espirituais não começa com grandes erros, começa com a negligência do essencial. Uma oração adiada que vira esquecimento, um exame de consciência que deixa de ser feito, um sacramento evitado por vergonha, um valor relativizado porque todo mundo faz. A alma não despenca de uma vez, ela escorrega, e o sonho aparece quando o céu percebe que a pessoa já não sente mais o escorregão acordada. Quem tem esse sonho costuma acordar com uma sensação estranha. Não é só medo, é como se algo estivesse errado, mesmo sem saber dizer o quê. Às vezes vem acompanhado de culpa difusa, às vezes de tristeza, em alguns casos de um vazio difícil de explicar. É o reflexo do estado interior que vinha sendo ignorado. Padre Pio afirmava que Deus permite esse tipo de sonho por misericórdia, não para acusar, mas para despertar. É como alguém que puxa o braço do outro antes que ele caia de um precipício. Não é gentileza silenciosa, é um gesto firme, urgente. Muitas pessoas perguntam, mas como saber se é só um sonho comum ou se é um aviso? E a resposta não está na imagem, mas no efeito. Sonhos comuns se dissolvem rápido. Esse não, ele fica.
Ele volta à memória em momentos aleatórios do dia. Ele incomoda, ele pede atenção. Quando alguém procura orientação espiritual depois desse sonho, quase sempre há algo desalinhado na vida concreta. Não necessariamente algo escandaloso. Às vezes é apenas uma fé que foi sendo empurrada para depois. Uma vida espiritual que ficou sem espaço real. Um coração que parou de conversar com Deus de forma honesta. Padre Pio costumava dizer que Deus não acusa com raiva, ele alerta com amor. E esse sonho é exatamente isso, um alerta antes do impacto. O mais impressionante é que quando a pessoa responde, o sonho desaparece. Não porque foi reprimido, mas porque cumpriu sua função. Quando há mudança real, o aviso não é mais necessário. Responder não significa perfeição imediata, significa decisão, significa interromper a queda. E isso começa com gestos simples, mas sinceros. Um retorno à oração, mesmo que breve. Um pedido de perdão sem justificativas. Um reencontro com o que foi deixado de lado. Padre Pio ensinava que a alma precisa de sustentação diária. Assim como o corpo precisa de alimento, o espírito precisa de presença. Quando essa presença é negligenciada, a queda se torna apenas uma questão de tempo. Há algo importante que precisa ser dito com clareza. Esse sonho não aparece para condenar ninguém. Ele aparece porque ainda existe vínculo, porque ainda existe abertura, porque ainda existe tempo. Ignorar, sim, é perigoso. Não por punição divina, mas porque a pessoa continua descendo sem perceber. E quando a queda se manifesta na vida concreta, costuma vir em forma de angústia profunda, confusão interior ou escolhas que geram dor. Mas quando o aviso é acolhido, algo muda. A sensação de peso começa a diminuir. A inquietação encontra direção. A alma volta a sentir chão. Talvez você esteja ouvindo isso agora com um nó no peito. Talvez esteja lembrando de um sonho específico. Talvez esteja reconhecendo que algo foi sendo deixado de lado aos poucos. Se for o seu caso, não se culpe. Culpa paralisa. Consciência liberta. O convite aqui não é para o medo, mas para o retorno. Retornar ao que sustenta. Retornar ao que dá sentido. Retornar antes que a queda continue. E se esse tema tocou você de alguma forma, eu te convido a caminhar junto. Se este conteúdo está te ajudando a compreender melhor sua vida espiritual, considere se inscrever no canal. Não como obrigação, mas como escolha consciente de continuar refletindo sobre o que realmente importa. E se quiser, deixa um comentário dizendo se esse sonho já fez parte da sua história. Às vezes, escrever é o primeiro passo para interromper a queda. Existe um tipo de sonho que toca num ponto sensível da alma humana. Um lugar onde quase ninguém gosta de ficar muito tempo. O lugar da ausência, da saudade, do que ficou inacabado. Sonhar com alguém que já morreu não é algo raro. A mente humana revive lembranças, reconstrói cenas, mistura imagens guardadas no coração. Isso é natural. Mas há sonhos que não se encaixam nessa explicação simples. Eles chegam com outra densidade, com outro peso, com uma sensação que não se parece com nostalgia. Nesse tipo de sonho, a pessoa não aparece como uma lembrança distante. Ela está presente, inteira. Às vezes não diz quase nada, às vezes apenas olha. Em alguns casos, pede algo simples, direto, sem rodeios. Uma oração, uma ajuda, um gesto. E quando você acorda, não sente pavor, sente responsabilidade. Uma tristeza mansa, profunda, misturada com urgência. Como se algo estivesse esperando por você. Padre Pio falava disso com muita clareza, embora poucas pessoas gostem de ouvir. Ele dizia que nem todo sonho com falecidos vem de Deus, mas que alguns, sim, carregam uma permissão especial. Não para assustar, não para confundir, mas para pedir auxílio. Segundo seus ensinamentos, existem almas que, embora salvas, ainda passam por um processo de purificação.
Elas não estão condenadas, mas ainda não contemplam plenamente a presença divina. E essas almas dependem de forma misteriosa e real das orações dos vivos. O detalhe importante é que esses sonhos têm características muito específicas. Eles não são confusos, não mudam de cenário o tempo todo, não misturam épocas sem sentido. São simples, diretos, quase silenciosos. A força não está na ação, mas na presença, no olhar, na sensação que fica depois. Quem tem esse sonho costuma acordar com o coração apertado, mas lúcido. Não há desespero, há um chamado. E ignorar esse chamado não faz com que ele desapareça facilmente. Às vezes o sonho se repete, às vezes a inquietação permanece mesmo sem repetição. Algo dentro da pessoa sabe que não foi apenas imaginação. Padre Pio alertava para um erro comum: tentar racionalizar demais e acabar paralisado. Ele dizia que, quando há dúvida, o melhor caminho é sempre o amor. Orar nunca faz mal. Mandar celebrar uma missa nunca prejudica. Oferecer um gesto concreto de caridade nunca é desperdício. Mesmo que o sonho tivesse origem apenas na saudade, a oração alcança quem reza. E se a alma realmente precisava, a ajuda chega. Muitas vezes, esse tipo de sonho está ligado a vínculos mal resolvidos. Palavras que não foram ditas, perdões que ficaram presos no orgulho, afetos que nunca encontraram forma. A morte encerra a presença física, mas não apaga a ligação espiritual. E quando existe algo pendente, o peso se manifesta. Padre Pio dizia que o purgatório não é um castigo cruel, mas um lugar de desejo intenso. Desejo de Deus, desejo de plenitude. E essa espera dói justamente porque o amor já existe, mas ainda não se completou. As orações dos vivos funcionam como alívio, como ponte, como auxílio real. É por isso que esses sonhos não vêm carregados de terror. Eles vêm carregados de pedido, um pedido silencioso, respeitoso, que não força, mas espera. Quando a pessoa responde, algo se transforma. Muitas relatam que o sonho não volta. Outras dizem que sentem uma paz que não sabiam explicar, uma leveza nova, como se um ciclo tivesse sido fechado, não apenas para quem partiu, mas também para quem ficou. Padre Pio orientava ações simples e profundas: procurar uma igreja, pedir uma missa em intenção daquela alma, rezar com o coração aberto, não por obrigação, oferecer algo concreto, mesmo pequeno, como um gesto de renúncia ou de perdão, e, sobretudo, confiar. Confiar que Deus é justo, misericordioso e que nada feito por amor se perde. Mas ele também fazia um alerta importante: se o sonho vem acompanhado de pavor extremo, confusão mental, mensagens que contradizem a fé ou pedidos estranhos, isso não vem de Deus. Deus nunca gera desespero, nunca conduz ao medo absoluto, nunca contradiz o amor. Em caso de dúvida, buscar orientação espiritual é sempre o caminho mais seguro. Talvez, enquanto você escuta isso, alguém tenha vindo à sua memória. Um rosto, um nome. Talvez você tenha se lembrado de um sonho que tentou esquecer. Se isso aconteceu, não empurre para longe. Não é coincidência. Às vezes, o simples ato de lembrar já é parte da resposta. E eu quero te convidar a algo muito simples agora. Se este conteúdo está tocando você de alguma forma, se está te ajudando a compreender melhor seus sonhos, sua fé e sua própria história, se inscreve no canal. Não como um gesto automático, mas como um passo consciente de quem quer caminhar com mais profundidade. Aqui a ideia não é dar respostas prontas, mas ajudar você a escutar melhor o que já está sendo dito dentro de você. Se você se sentir à vontade, compartilha nos comentários sua experiência. Já sonhou com alguém que partiu? Sentiu esse peso silencioso, essa urgência difícil de explicar? Ou aprendeu algo novo hoje sobre esse tema? Seu relato pode ajudar alguém que está confuso, com medo ou carregando culpa sozinho. Quando uma pessoa fala, outra se reconhece. E assim, ninguém caminha só.
No próximo bloco, vamos falar do sonho mais perturbador de todos, aquele que envolve medo, perseguição e angústia profunda. Um sonho que muitos interpretam como sinal de derrota, mas que Padre Pio via como algo completamente diferente. Um sinal de batalha, sim, mas também de esperança. Existe um sonho que quase todo mundo descreve da mesma forma, mesmo sem nunca ter conversado entre si. Você está sendo perseguido. Não sabe exatamente por quem, nem de onde vem a ameaça, mas sabe que algo quer te alcançar. Você corre, tenta se esconder, procura ajuda, mas as pernas parecem pesadas. O ar fica denso. A garganta trava. Quando tenta gritar, a voz não sai. O medo aperta o peito de um jeito quase físico e então você acorda, ofegante, confuso, às vezes com lágrimas nos olhos, sem entender por que aquilo pareceu tão real. Esse sonho não desaparece rápido, ele deixa rastro. O corpo demora a se acalmar, a mente fica em alerta. Algumas pessoas passam horas tentando entender o que aconteceu. Outras preferem fingir que nada ocorreu, mas o desconforto permanece. Padre Pio nunca tratou esse tipo de sonho como algo banal. Para ele, esse era um dos sinais mais claros de que algo sério estava acontecendo no plano espiritual. O curioso é que esse sonho raramente aparece em momentos de completa indiferença espiritual. Ele costuma surgir justamente quando a pessoa começa a mudar, quando decide abandonar um hábito que sabia ser prejudicial, quando volta a rezar depois de muito tempo, quando procura reconciliação, quando tenta viver com mais coerência. É nesse ponto que o sonho aparece, como uma reação. Padre Pio explicava isso de forma direta, sem romantizar. Ele dizia que ninguém ataca quem já está caído. Não existe batalha onde não há resistência. O combate surge quando a alma começa a se mover em direção à luz, e o sonho da perseguição é o reflexo disso. Não é sinal de fraqueza, é sinal de movimento. Muita gente interpreta esse sonho como prova de que algo está errado, de que está perdendo a luta. Mas Padre Pio ensinava exatamente o oposto. Ele dizia que esse sonho é desconfortável porque revela conflito, mas o conflito só existe quando há vida, quando há escolha, quando há esperança. O medo sentido no sonho não significa derrota. Significa que existe algo a proteger. Significa que aquela alma voltou a ter valor no campo espiritual. E isso incomoda. Por isso, o sonho vem carregado de tensão. Não para destruir, mas para alertar que é hora de fortalecer as defesas. Padre Pio não deixava as pessoas apenas com interpretações. Ele sempre orientava ações concretas. Dizia que fé não é passividade, é resposta. E quando o sonho revela combate, a resposta precisa ser clara. Fortalecer a vida espiritual não exige gestos grandiosos, mas constância. Criar um ambiente de proteção, trazer símbolos que lembrem a presença de Deus, reservar momentos de silêncio verdadeiro antes de dormir, não entregar a mente ao medo, mas à confiança. Ele ensinava que a oração feita com calma, mesmo simples, tem mais força do que longas palavras ditas sem presença, que a repetição consciente cria abrigo interior, que a alma precisa se sentir acompanhada para descansar. E há algo que Padre Pio repetia com firmeza: Deus nunca abandona quem está lutando. Mesmo quando a pessoa sente medo, mesmo quando se sente fraca, mesmo quando tropeça. O sonho da perseguição não vem para anunciar derrota, mas para dizer que a batalha está ativa e que a proteção precisa ser reforçada. Quando a pessoa responde com fé, o sonho perde força, às vezes desaparece, às vezes se transforma. O medo dá lugar à clareza, a angústia começa a ceder, a sensação de estar sozinho diminui. É importante entender isso com maturidade. Nem todo medo vem de Deus, mas Deus usa até o medo para ensinar, não para paralisar, mas para acordar. Para lembrar que a vida espiritual não é neutra. Existe escolha, existe direção, e toda direção tem consequências. Talvez você esteja ouvindo isso agora
e se lembrando de um sonho assim. Talvez tenha sentido vergonha de contar para alguém. Talvez tenha achado que era sinal de fraqueza. Se for o seu caso, saiba disso. Você não está quebrado, você está desperto. Esse sonho aparece para quem ainda luta, para quem ainda se importa, para quem ainda não desistiu. E isso, por si só, já é um sinal de vida espiritual. Antes de encerrar, eu quero te convidar a algo simples e verdadeiro. Se este conteúdo te ajudou, se você sentiu que alguma parte da sua história foi tocada aqui, se inscreve no canal. Não por número, não por obrigação, mas para caminhar junto. Este espaço existe para quem quer aprofundar, refletir, entender melhor os sinais sutis que a vida e a fé oferecem. E se você sentir no coração, conta nos comentários sua experiência. Qual desses sonhos já apareceu para você? O que mudou depois? O que você aprendeu ouvindo tudo isso? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não se sentir sozinha. A fé cresce quando é compartilhada. O entendimento amadurece quando é vivido em comunidade. E ninguém precisa atravessar esses sinais sozinho. Quando a gente aprende a escutar os avisos pequenos, a vida se torna mais leve. Não porque os problemas somem, mas porque a alma encontra direção. E quando há direção, até o medo perde força.